Bom dia, turma, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos exercícios sobre aquele texto que nós lemos. Lembra que falava sobre o aniversário da menina, que ninguém foi, né? Então, vamos lá para a página 86, para nós terminarmos as atividades sobre aquele texto. Bom, então vamos lá. Página 86 do livro, né? Exercício 4. O exercício 3 nós fizemos na aula ao vivo, tá bom? Quem não pôde assistir, é só olhar a gravação que tem tudo lá. Então, vamos lá. Exercício 4. Sobre os acontecimentos narrados na crônica, responde. O acontecimento narrado aconteceu com o autor do texto? Foi com o autor do texto? Foi com quem escreveu o texto que aconteceu a história narrada? Nós vimos que não, né? O fato narrado aconteceu com um casal de amigos do autor. Ele estava contando o que aconteceu. Letra B. Por que os convidados da festa não compareceram? Como o pai do aniversariante descobriu o que estava acontecendo? Lembra que o pai do aniversariante ele ligou, né, para um pai de uma pessoa que foi convidada. Foi onde ele descobriu que todos estavam numa festa de uma pessoa que tinha mais condições, né, num condomínio de luxo. Então tá lá, ó. Havia uma outra festa de aniversário acontecendo em um condomínio de luxo próximo. O pai descobriu ao interfonar para o pai de uma das crianças convidadas, né? Então, preencham aí direitinho o caderno, o livro de vocês, tá? Agora, a letra C está na página 87. Como os pais da aniversariante resolveram a falta de convidados para festejar? Lembra que eles pegaram tudo que eles elaboraram para a festa e levaram para um viaduto, lá para os mendigos, para poder comemorar com a menina? Então é isso, ó, eles pegaram todos os itens da festa, os refrigerantes, salgado, bolo, né, a língua de sogra, o chapéuzinho, e levaram para um viaduto próximo, a fim de comemorar o aniversário da filha com os mendigos que ali moravam. A letra D. Como o aniversariante reagiu à festa de aniversário no viaduto? Como ela ficou? Ela ficou feliz, né? Lembra? Até que nós falamos, é uma história que começa triste e termina feliz. Então, a aniversariante pulou de alegria e bateu palmas, como se nada de ruim tivesse acontecido. Ela ficou muito feliz. Que bom, né? Que foi uma história que teve um final feliz. A número 5. O que chamou a sua atenção na crônica que leu? Justifique a sua resposta. Essa resposta é uma resposta pessoal, né? O que mais te chamou a atenção nessa crônica? Eu quero que vocês escrevam aí, né? E vocês têm que justificar a sua resposta, o porquê que determinado fato da crônica te chamou a atenção. Ainda lá na página 87, tem esse exercício número 6, né? Ele diz assim: o texto é narrado por duas vozes diferentes. Retire do texto um exemplo para o narrador em primeira pessoa. Eu coloquei aqui uma sugestão de resposta. Primeira pessoa é quando a pessoa diretamente fala, não é? Não é alguém contando, é a pessoa falando. Então, um exemplo, ouvi esta história de um casal de amigos, tá? Eu ouvi. Agora, em terceira pessoa, é alguém contando, né? Então, eu pus aqui 3 opções de respostas, você pode ter colocado outra. Os pais mandaram convites, o pai comprou refrigerante, Bárbara sacou o clima e começou a chorar. Então, reparem que é alguém falando de alguém, tá bom? Na página 88, letra B. Qual efeito de sentido essas duas vozes trazem ao texto? Quando a narração é em primeira pessoa,
traz a experiência de quem está contando a história. Então, vamos supor, eu estou falando alguma coisa sobre mim, né? Eu estou falando sobre a minha experiência. Já a narração em terceira pessoa sugere que o narrador conta a história de maneira imparcial, sem tê-la vivido, ou seja, é como se eu fosse contar a história da vida de alguém. Não fui eu quem vivi, eu só estou contando sobre a vida de alguém. Agora o exercício número 7. Leia a afirmação a seguir. O texto apresenta dois momentos importantes e opostos. O primeiro, de tristeza e frustração, e o segundo, de felicidade. Você concorda ou discorda dessa afirmação? Justifique a sua resposta copiando trechos do texto que comprovem o seu ponto de vista. Bom, é uma pergunta pessoal, né? Mas eu coloquei a resposta aqui esperando que vocês tenham concordado, porque realmente foi isso que aconteceu no texto, né? No primeiro momento, a menina ficou muito triste, ela chorou, e daí nós vimos que lá no final ela acabou se tornando, né, ficando feliz com a festa de aniversário que ela teve. Então, eu coloquei aqui, né, a resposta. Eu espero que vocês concordem com a afirmação. Aí eu coloquei, né, o exercício pede lá, justifique a sua resposta copiando trechos do texto. Então, eu coloquei aqui um trechinho do texto para justificar a resposta. Bárbara sacou o clima e começou a chorar. O casal discutiu a respeito do que fazer, se é que havia alguma coisa a ser feita. Por fim, tiveram uma ideia. Então, essa é a primeira parte, a de tristeza, né? E, agora a segunda parte. Bárbara pulava de alegria no colo da mãe e batia palmas, como se nada de ruim tivesse acontecido, ou como se a consciência da humilhação passada lhe desse forças para lutar e por vingança ser feliz. Essa então é a segunda parte, que é a parte contraditória, né? É a parte contrária à primeira. Então, o primeiro momento foi de tristeza e frustração, e agora o segundo de felicidade. Então, essas duas partes são contrárias, tá? Lá no finalzinho da página 88 tem esse exercício 8. Você acha possível contar essa história de outro jeito? Em outro formato? Qual seria? Por quê? É uma resposta pessoal, né? Mas eu quero que vocês escrevam aí. Teria outra forma de se contar essa história? Como, na minha opinião, né? Teria. Por exemplo, nós nos passando diretamente pela Bárbara, ou pelo pai da Bárbara, ou pela mãe, ou pela própria vizinha que fez a festa e que todo mundo foi na festa dela, né? Então, tem várias formas. Então, eu quero que vocês escrevam aí qual seria a forma, tá? Agora, na página 89, exercício 9. Releia a frase a seguir. Bárbara sacou o clima e começou a chorar. Agora, leia 3 definições da palavra sacar retiradas do dicionário Aulete. Então, tá lá assim, né? Sacar, sacar, separação das sílabas. 1. Tirar brusca ou violentamente algo de onde estava guardado ou encerrado. Sacou o documento do bolso. Nos faroestes, o mocinho sempre saca mais rápido. Sacou do punhal e feriu o agressor. Agora, uma outra definição. Tirar dinheiro de conta bancária. Fui ao banco para sacar dinheiro da poupança. Sacou sobre o cheque especial. Foi ao banco e não conseguiu sacar. E a terceira definição, dar saque no tênis, voleibol, etc. O jogador sacou de forma errada. Quarta definição, olhar ocultamente.
espreitar, vigiar. Ficava sacando a vizinha o tempo todo. Então, ficava vigiando a vizinha o tempo todo. E a quinta definição, captar pela inteligência, entender. Ele não sacou nada, quer dizer, ele não entendeu nada. Ele não saca nada de cinema. Ele não entende nada de cinema, tá? Então, vejam quantas definições diferentes nós temos para uma única palavra. Agora, a letra A, na página 89. Qual das definições se aplica ao contexto da frase? Justifique a sua resposta. Lembrando que a frase era: Bárbara sacou o clima e começou a chorar. Então, se trata da definição 5, né? Pois, dado o contexto, Bárbara percebeu, compreendeu, entendeu com inteligência que ninguém iria à festa de aniversário. E lá na definição 5, olhando aqui no livro, está lá, captar pela inteligência, entender, né? Então, Bárbara, quando fala Bárbara sacou o clima, é que ela entendeu com inteligência. Letra B. Crie uma frase com cada uma das definições da palavra sacar. São respostas pessoais. Então, vocês vão criar aí 3 frases, cada frase com uma definição de sacar, tá? É só olhar as definições que estão aí. Então, vocês vão criar 3 frases, cada uma com uma definição. Depois eu vou querer ouvir em uma live. Bom, pessoal, então, além dessas frases que vocês têm que fazer, essas páginas aqui, ó, 90, tem lá, vamos descobrir, também a tarefa de vocês, tá? Vamos ler e vamos entender o que deve ser feito. As famílias da ficção são iguais ou diferentes das famílias reais? Observe as cenas a seguir. Nós temos aí várias cenas de filmes, né? Onde nós temos diferentes tipos de famílias. Então, aí pergunta lá, as famílias são iguais ou diferentes das famílias reais? Observe bem as cenas desses filmes. Bom, lá na página 91 tem essas perguntinhas. Converse com seus colegas. Ah, mas como eu vou conversar? Se vocês quiserem fazer uma videochamada para falar sobre isso, tá ótimo. Se não, vamos refletindo, tá? Você já viu alguma dessas cenas? Consegue identificar a quais filmes pertencem? E aí, olhando essas imagens, vocês já assistiram a algum desses filmes? É possível imaginar a história de cada um desses filmes com base nas imagens? Olhando a imagem, é possível a gente imaginar a história dos filmes? Que história você imagina para cada uma dessas cenas? As cenas retratam famílias. Elas são todas iguais? O que elas têm em comum? O que há de diferente? Então, olhando as cenas, né, a gente consegue ver coisas diferentes, né? Que tal buscar mais informações sobre esses filmes? Siga as instruções a seguir. Você e seus colegas devem se dividir em 6 grupos diferentes. Eu já vou explicar, tá bom? Cada grupo pesquisará um dos filmes indicados anteriormente. Os grupos deverão anotar as principais informações sobre o filme e sua história. Usem o espaço a seguir. Bom, vocês podem fazer sozinhos ou, caso queiram, né, quiser fazer uma videochamada com um amigo para poder responder, tá ótimo. Então, vocês estão livres. Ah, eu quero fazer sozinho, tudo bem. Não, eu quero fazer uma videochamada e fazer junto com um amigo ou uma amiga, também tá ótimo. O que vocês devem é escolher um daquelas cenas e pesquisar sobre aqueles filmes, tá? Aí vocês vão escrever nesse espaço aqui as principais informações sobre o filme e a sua história, a história do filme, tá? Então, logo neste primeiro espaço da página 91, vocês vão escrever as informações sobre o filme, tá ok? Daí, logo embaixo, tá? Tem lá assim:
Os grupos devem se reunir para conversar sobre o filme que pesquisaram e fazer uma lista dos pontos que mais chamaram a sua atenção sobre a história do filme. Como não vai ter, né, reunião dos grupos, vocês devem fazer o quê? Aqui nesse espaço, vocês, ou você sozinho, ou caso fez com alguém por videochamada, vão escrever aqui os pontos que mais chamaram a sua atenção sobre o filme. Agora é sua, é pessoal, tá? Ah, isso e isso foi o que mais me chamou a atenção no filme, tá bom? Ao final da conversa, elaborem um cartaz sobre a história desse filme e a família nele retratada. Busquem imagens para ilustrar o seu cartaz, apresentem os cartazes que criaram, deixem os cartazes expostos em sala de aula. Eu coloquei aqui para vocês fazerem no caderno de português, tá? Tá tampadinho ali, mas é o caderno de português. Bom, então vocês pegam lá no caderno, vocês vão fazer como se fosse um cartaz, tá? Não é em cartolina nem nada, no caderno de português mesmo, sobre o filme, sobre a história desse filme e a família dele retratada. A família desse filme é assim e assim. Então vocês vão fazer um cartaz com imagens, tá? Não tem impressora, então desenha, faz o cartaz, retrata a família do filme, certo? Então, para terminar, a tarefa de vocês é esse, vamos descobrir mais aquelas frases, né? Páginas 90 e 91. Uma boa terça-feira, um bom estudo. Beijo, qualquer coisa me chame.